Sejam bem-vindos a mais um episódio do Siga Direito. Hoje eu estou aqui com meu amigo Virgílio Sarmento. Exatamente. Como é que você está, meu Tô nobre bem, amigo? meu amigo. Graças a Deus, Graças é um a Deus. prazer estar aqui com você e com uma convidada maravilhosa, uma pessoa que a gente quer muito, já queria trazer aqui já Queridíssima. há algum tempo, Eu né? tô há um tempão já. Convidando, né? Mas ela sempre muito atarefada. Muito. Hoje estamos aqui com a doutora e professora Roberta Queiroz, uma pessoa que é mestre em Direito, especialista em Direito Civil e Processual Civil, advogada, youtuber e outras coisas mais. Seja muito bem-vinda, viu? amiga? Aê! E faça um excelente ovo cozido. Opa! Chefe de cozinha, né? Chefe de cozinha, total. Seja muito bem-vinda ao Siga Direito. O Siga Direito tem por função primordial trazer pessoas para falar um pouquinho de forma descontraída, bem tranquila, sobre temas do dia a dia, direito prático. Então é um prazer ter você com a gente. Gente, o prazer é todo meu. Eu fico muito feliz pela recepção. Amei o clima, a conversa, tudo. É muito bom estar aqui. Fico muito feliz, agradeço demais. E conversar informalmente sobre direito é sempre muito bom, né? É isso É aí. verdade. Tô em casa. Professora Roberta, vou chamar de professora porque eu sou também seu aluno. Ave Maria. É verdade. Vai pedir desconto. Já Agora é. eu tô nervosa. Vai pedir desconto. Tô só Agora te eu tô avisando. nervosa de verdade. A gente aqui no Siga Direito, a gente gosta de saber como foi a sua trajetória no direito mesmo, nas ciências jurídicas, por que você escolheu o direito, enfim, conta um pouquinho aí da sua história, da sua trajetória para nós. Eu acho que, na verdade, algumas pessoas vão se identificar, porque eu não escolhi. Escolheram por mim. É mesmo. É. Na verdade, quando eu já estava ali na época do 2º grau, meu pai sou a 4ª filha, né? Eu sou a caçulinha. Meu pai já estava um tanto quanto cansado de mandar nas filhas e tudo. E ele falou, gente, ninguém seguiu minha carreira. Meu pai é advogado. Olha aí. Então vai ser a Roberta. Roberta é a última, vai ser a Roberta. Só que eu não queria fazer direito, eu queria fazer química. Química. Por quê? Porque eu achava o máximo dar aula. Eu queria dar aula, então eu ficava apresentando trabalho de escola e ficava, né? Eu era daquela que aprontava na aula, mas na hora de apresentar trabalho eu queria falar. Eu queria Fazer fazer alquimia, química. aquela coisa. Nossa, eu achava o máximo. E aí eu queria ser professora de química. Aí meu pai falou, eu não pago sua faculdade se você não fizer direito. Olha aí. E mais, eu não deixo você namorar com esse rapaz, que eu já tinha um namoradinho que eu achava que era escondido, mas meu pai já sabia da história. Não deixo você namorar esse rapaz se você não fizer direito. E ele também. E ele E ele também. E ele também. Quer dizer que... E ele não queria fazer direito na época, ele queria fazer engenharia civil. Certo. Enfim, era um amor muito grande, os dois foram para o direito e deu super certo. Fiz a faculdade de Direito, e meu pai sempre falando, você vai advogar, e eu já trabalhava com ele no escritório, ajudava bastante. Desde pequeno eu já ia todos os dias com ele, porque ele preferia me levar do que me deixar aprontando em casa. Né? Então, eu ia para o escritório. Não era para ajudar, mas para ser vigiada, né? Sim. E aí, terminei a faculdade já com muita vontade de dar aula. Muita vontade de dar aula. Então, eu encerrei a faculdade, assim, em dezembro. Em fevereiro, eu bati na porta de uma faculdade. Eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu dar aula. Olha. Dar aula onde, minha filha? No curso de Direito. Eu quero. E foi assim que tudo começou. A legal. coordenadora, que eu falo que é minha madrinha de docência, que tinha sido minha professora na faculdade. Entendi. Ela falou, mas você tem experiência? Eu falei, demais. Demais. Eu dou aula desde pequenininha para As as bonecas. bonecas. E aí ela falou assim para mim, ela falou, olha, as aulas começam hoje, isso foi numa segunda-feira, no horário do almoço, e eu preciso de um professor, mas eu preciso de um professor que tape o buraco da minha grade. Você topa? Eu falei, demais. Meu nome é Pronto. E aí eu assumi Gente, Qual disciplinas terríveis. Eu falo que não escolhi as disciplinas, foram elas que me escolheram também. Porque as disciplinas eram Direito das Famílias, Sucessões, Processo Civil Cautelar, na Nossa época, Senhora. Sim. Processo Civil Execução e Processo Penal. Nossa 2, Senhora. para piorar a minha vida. Entendi. E ela falou, você dá conta? Eu falei, demais. Vou feliz.
Tudo bem que na turma de processo penal o povo fez um abaixo-assinado e me tirou, porque eu era péssima. Mas eu falei... Processo penal já é... 2 deve ser já ação, né? Não, nem lembro o que é. Uma coisa horrorosa. E o pessoal falou, não, ela é muito ruim, ela é muito ruim. Me tiraram. Mas aí nas outras eu prosperei, graças a Deus. Porque assim, as pessoas não sabem, quem não é da área normalmente não sabe, mas o direito ele é muito amplo, Muito né? amplo. Você tem do direito constitucional, direito do trabalho, direito tributário, direito comercial, Consumidor. né? E o direito ele regula a vida da gente como um todo. As pessoas falam, não tem nada a ver com direito. Você tem tudo a ver com direito. Exatamente. Aliás, faz- você está aqui por causa dele. Exatamente, né? Então, eu imagino o desafio que foi para você dar aula assim, totalmente inexperiente em relação à área menina, né? jurídica, uma menina recém-formada, em matérias tão ali díspares, né? No processo penal de um lado e direito das sucessões do outro, né? E isso mostra bastante o tanto que você é vocacionada, né? É. E insistente. E insistente, corajosa. A e persistência corajosa. foi o que me manteve ali, porque eu tive muitos momentos de dificuldade. Com certeza. Disciplinas muito pesadas, Verdade. muito difíceis. Eu tinha ali 21, 22 anos. É muito Estava novo. começando a vida Você mesmo. não ficava nervosa não, Roberto? Muito. Eu chorava. Eu saía da sala, nariz em pé, assim, fingindo segurança. Entendi. Chegava no carro, eu chorava, eu não vou voltar, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. E aí eu pensava, gente, eu vou, então, mesmo com medo, eu acho que a gente tem que ir. Só que tudo isso eu fazia inconscientemente, né? Porque a gente eu não tinha essa maturidade de eu vou fazer porque eu quero, porque eu preciso, porque eu quero vencer. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, mas eu acho que talvez na educação, na criação, isso foi sendo embutido na mente mesmo, da persistência, da insistência. E eu tenho muito isso do meu pai e da minha mãe, que eu fiquei, né? Aí é aquele negócio, você vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando. E aí fiquei até hoje. E uma coisa que a gente conversou aqui nos bastidores, antes da gravação, né? Eu falei para ela, falei assim, eu já dei aula algumas vezes também, né? Mas eu termino de dar aula, eu estou esgotado, cansado mesmo. Voz, você tá a cabeça. Física e mentalmente muito cansado, Sim. né? Aí eu falei, como é que você dá conta? Porque hoje, né? Para quem não sabe, a Roberta dá aula de manhã, de tarde e de noite. De madrugada. Né? Parece muito a Raquel Sábado, Bueno, domingo. nossa convidada. Exatamente, né? sábado, Assim, domingo. Sábado, domingo, não tem feriado, não tem descanso. Como é que você dá conta, fisicamente mesmo? Só um gancho. São exatamente agora, neste momento, são 8h39, meia-noite de amanhã, né? na De verdade. amanhã, Ela vai dar Eu aula vou dar aula. ao vivo. Ao vivo. Conta pra gente, de onde vem essa Gente, energia? eu não sei. Eu não sei. Assim, eu tenho muito na minha cabeça que muitas coisas que eu desejo, que são coisas que eu quero, que eu coloco, e eu sou muito determinada. Coisas que eu penso assim, eu quero isso, eu vou até o final. Mesmo no sofrimento, mesmo na dor, eu vou até o final. No início, a gente tinha uma disposição muito grande, porque eu era mais nova, estava começando, tudo era muito deslumbre, era tudo muito legal, muito bom, você muito nova ganhando seu dinheiro, né? Sim. Mas eu lembro que eu preparava a aula, eu estudava literalmente para entrar em sala de aula. Sim. Então eu estudava e dava aula, estudava e dava aula. Se a pessoa me perguntasse algo mais à frente, eu não sabia. Entendi. Só que eu sempre tomei aquilo como um desejo tão grande e eu sempre olhei para aquelas pessoas que estavam assistindo a aula como pessoas que saíam de casa para me assistir. Né? Por mais que fosse uma faculdade, por mais que a pessoa estivesse ali, não por mim, mas pelo diploma, pela conclusão do curso, as pessoas saem das casas para estar lá. Isso me movimenta até hoje. Então, quando eu entro numa sala de aula, eu sempre fico nervosa, independentemente de ser um conteúdo que a gente domina, eu sempre fico muito nervosa. Quando é aula presencial, eu fico muito nervosa. Quando é aula online, sempre dá aquela angústiazinha ali nos 3 primeiros minutos, ao vivo. Mas quando você começa a receber o carinho, parece que é uma energia que você vai recebendo e você legal. vai devolvendo. Um combustível, né? Você se renova. E a gente vai criando uma sistemática, uma tática mesmo, de não se cansar tanto. É cansativo, óbvio. É muito cansativo. A luz cansa, às vezes a garganta não está boa, às vezes você está com dor de cabeça, às vezes você está triste mesmo pelas coisas da vida, exato, você tem que exato. enfrentar. Não é como um trabalho que você chega na frente do computador, escreve, não tem ninguém te perguntando nada, você não tem que falar com ninguém. Ali você tem que estar interagindo e você tem que mostrar a força de vontade, você tem que estar sempre bem,
Porque o aluno, ele quer uma pessoa, a vida já é tão difícil, né? Ele quer uma pessoa que esteja bem, que esteja sorrindo, que trate ele bem. Então, isso acaba fazendo tão parte da vida da gente que vai ficando uma coisa assim automática. Entendi. Agora, se você perguntar para mim, Roberto, como que você dá conta? Eu não sei. Eu vivo um dia de cada vez. Eu sofro muito por antecedência. Muito. Eu estou sofrendo coisas que eu nem sei se vai acontecer. Mas eu estou sofrendo. Mas eu acho que talvez essa minha ansiedade também tenha ajudado um pouco, né, com certeza, a insistir nas coisas. Exato. Mas como que eu dou conta? Não sei. Roberto, outra Às coisa. vezes é o excesso de chocolate que eu como. Quem sabe? Nem fala, não, porque eu sou desse jeito também. Eu Chego em como casa muito agora, chocolate. Coca-Cola e chocolate. Roberta, uma coisa interessante, né? Você, além de tudo, ainda é diretora da OAB, né? E, além de tudo, é youtuber. Ela tem um canal no Instagram, aliás, faz logo o merchandising do seu canal aí. Você tem 40 mil seguidores, o que não é pouco. Eu nem sei quanto que tem agora. 40, olhei hoje. 40 mil seguidores, né? Não é pouco de jeito nenhum. Como é que você gerencia? Você deve ser uma boa gestora do tempo, pelo menos, né? Você falou que não sabe de onde tira a energia. Mas você se organiza bem, você é organizada. Não. Não, na verdade. Não, eu sou organizada, eu sou sistemática. Eu tenho um toque com organização. Entendi. Mas, assim, rede social eu não sei. Não sei. Isso Sério? é uma coisa que me incomoda muito. Porque eu não consigo dar a atenção que merecia. Entendi. Não sei o que eu faço. Eu entro, respondo, mando mensagem, mas eu não dou conta. Mas você está fazendo muito bem. Não 40 dou mil conta. seguidores, você não teria. Não dou conta. E, assim, tempo. Eu tenho tido um lema de um tempo para cá. Eu estou vivendo um dia de cada vez. Entendi. Então, assim, amanhã o que eu vou fazer? Amanhã eu vou fazer isso, isso e isso. E a minha agenda é de papel. Então, eu estou andando com papelzinho, estou anotando tudo. Então, eu não sou muito tecnológica, não. Eu parei lá na época do Master System, né, gente? Eu não estou do Mega Drive. Eu não estou ainda muito tecnológica, não, mas eu gosto de organização, mas eu sei que eu preciso melhorar muito. Por quê? Porque isso está me esgotando. Isso até para quem quer advogar, quer ser professor, isso tem que estar na cabeça que realmente tempo é uma coisa difícil de encontrar, né? Você advogar, você ser professor, você coordenar a OAB, enfim. E tempo é uma coisa difícil de você encontrar realmente quando você tem... A gestão do tempo é fundamental. É fundamental. Né? E é difícil realmente. Porque a advocacia ela também consome bastante, né? Muito. Muito. A advocacia é muito prazo, é o cliente que quer conversar com você. Exato. Ele não quer conversar com outra pessoa. E eu acho que ele está certo, ele merece isso. Depois do momento pandêmico que a gente viveu, facilitou muito, porque a gente, enfim, teve que descer goela abaixo a tecnologia e as reuniões virtuais, né? O processo virtual, o processo judicial que estava entrando, mas ainda estava meio capenga, devagar. Isso, agora decolou, então, teve que ser a força mesmo. É verdade. Então, isso ajudou, mas de certa forma também prejudicou muito. Porque a gente acaba ficando 24 horas por dia trabalhando. É isso que eu ia falar. No WhatsApp, na internet. O WhatsApp escravizou a gente. O WhatsApp é a escravidão moderna. Exatamente. Né? Porque não tem mais horário. Você está o tempo todo acessível. Então, às vezes, o cliente vai te mandar mensagem às 6 horas da manhã. Você que dá aula de noite, está online ali. Ele, opa, deixa eu saber aqui uma coisa. Né? Até o Instagram mesmo, né? Professor, tirar uma dúvida aqui. E a casa da gente virou o escritório. E a gente não tem mais essa divisão, né? De trabalho, casa, momento de lazer, momento de descanso. Exato. Tudo virou um mundo só, único. E isso acaba prejudicando, de certa forma, né? Porque a gente não consegue mais fracionar os momentos. Eu estou em casa sábado à noite. E o curso que eu dou aula, eu falo assim, Roberto, você pode entrar agora? Posso, estou fazendo nada? Posso. Então é assim, o estúdio está ali do lado, em casa, então a gente acaba se escravizando. Exato. O cliente, enfim, a OAB, a gente está em torno de 70 mil, né? OAB número 70 mil, já passamos da marca dos 70 mil. Então, são inúmeros advogados ali também que querem, que merecem, que votaram para ter essas pessoas na diretoria, então eles querem a atenção
E a gente tem que estar disponível. E aí eu fico pensando, né? Como que eu organizo o tempo? Não sei também. Eu acho que começa pelo aprender a dizer não, sabia? Tem Que eu hora também não sei. que você precisa dizer não. É algo Não que eu pense tenho que você aprender. que lá no cartório a nossa vida Não, é fácil, não, tá? Não é aquele negócio só de expediente de 9 a 5, não. 6 da manhã já tem certidão de ônibus pra gente analisar, já tem cliente perguntando, essa penhora impede a escritura? 6 da manhã, às vezes meia-noite e tal. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a dosar isso, né? Há urgência nesse seu pedido? Ou dá para aguardar amanhã? Né? Não, dá para aguardar amanhã, então amanhã eu te respondo. Pode ser? Pode ser. Porque senão a gente deixa, né, as pessoas muito mal acostumadas nesse ponto. Então a gente tem que ser acessível? Tem. É igual você falou, a pessoa sai de casa, sai do conforto do lar para assistir sua aula. Beleza, você tem que estar bem para dar aula. Mas será que tudo é urgente? Né? Então acho que fica aí um questionamento para a gente Para pensar nós, junto. exato. Para nós. Para a gente pensar junto. Porque a vida moderna é isso aí. Se a gente não se der. A vida limite, moderna né? deu disponibilidade a nós o tempo todo. A gente está disponível para as pessoas o tempo todo, né? Sim. E realmente a gente tem que colocar alguns limites. Exatamente. E sabe o que eu observei, Roberto? Nessa pandemia, eu não sei se vocês têm a mesma impressão. As pessoas, o senso de urgência ele foi muito amplificado. As pessoas estão mais nervosas. Tudo é para anteontem, não é mais para ontem. É para anteontem, né? Porque veio o medo da morte, né? Veio a questão eu tenho que resolver toda a minha questão patrimonial hoje, porque eu tenho medo de morrer amanhã. Né? Então, lá no cartório, as pessoas com nervos à flor da pele. Exato. Eu me lembro, eu não sei se eu já contei aqui no canal, mas se eu contei, eu vou contar de novo. Lá no auge da pandemia, que ninguém sabia, não tinha vacina, não tinha nada, um cliente chegou ao cartório sem máscara. E aí, por determinação do Conselho Nacional de Justiça, a gente tinha que exigir a O máscara. uso da máscara. Aí o funcionário que ficava na recepção falou assim, por favor, senhor, coloque a máscara. Eu não vou colocar, não, o senhor precisa colocar, tem uma nova, eu não vou colocar, eu vou em casa buscar uma arma e volto aqui para te matar. O funcionário chegou chorando, ameaçava o menino novo. Eu não sei, ele me Eu vou morrer ameaçou de hoje. morte. Eu falei, calma, isso aí é porque as pessoas estão com o nervo à flor da pele. Né? Então, eu acho que todo mundo, né? A gente está o tempo todo no celular, tem que estar o tempo todo antenado com notícia, não sei o quê. A gente tem que se policiar. Porque a vida não se resume a isso, não é verdade? Né? E interessante que se você não responde às pessoas, isso magoa as pessoas. Exato. A gente ainda tem que lidar com isso. Mas uma coisa interessante que você tocou no ponto foi da morte. A gente lidou muito de perto com a morte. E eu acho que a nossa geração não tinha vivido isso ainda. É verdade. Né? As gerações, talvez, dos nossos pais, dos nossos avós, já viveram isso em guerra, Sim, né? verdade. Doenças, enfim. A gente não tinha vivido isso ainda. E isso, ao mesmo tempo, fez a gente ter medo da morte e valorizar a vida, mas também fez com que a gente se afogasse dentro das próprias angústias da própria vida. Exato. E nisso vem o trabalho. As pessoas, elas hoje, pela tecnologia, pelo acesso à informação, pela facilitação da comunicação, as pessoas se afogam no trabalho. É verdade. E eu tenho sentido isso em mim. Olha aí. Eu tenho pouco tempo de sono, pouco tempo de descanso. Quando eu estou parada, eu fico assim, meu Deus, mas eu podia estar fazendo isso, eu podia estar fazendo aquilo, eu podia estar fazendo aquilo. Você acaba não descansando, porque você está o tempo todo se culpando. E as pessoas estão assim. Né? A gente tem que ponderar. Eu peguei Covid e eu fiquei muito mal. Eu quase morri. Fiquei muito mal. Fiquei com oxigênio no hospital por quase acho que foram uns 4 ou 5 dias. Mas no hospital eu estava assim, não, minha vida vai ser diferente, agora eu vou regrar tudo, vou viver certinho, vou me alimentar bem. Não. 15 dias depois a gente já está fazendo tudo de novo, tomando refrigerante o dia inteiro, comendo chocolate o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro. Não diz não para ninguém e vai. Mas a gente precisa enxergar isso, né? Um pouquinho. Exato. Vale a pena, porque quando a gente também deixa seguir o fluxo, né, e não para pensar nessas questões, a gente acaba entrando realmente no rumo do rio. E às vezes a gente parar ali e fala assim, não, peraí, vem cá, será que é para cá realmente que eu tenho que ir? A gente não aprecia nem exatamente, a a gente não consegue nem apreciar, né? Exato. Eu estava andando de Uber esses dias e eu falei, gente, que lugar diferente. Eu nunca observei
Nunca observei a lateral da rua que eu sempre passo. Assim, o ambiente. Sim. Porque você está sempre dirigindo e está pensando uma coisa e está resolvendo outra e vai correndo para um canto, vai correndo para o outro, você não observa nada da vida. Você nunca está presente. Não viveu. Né? Você está sempre pensando na frente Sempre ou o penso. que passou. Exato. É Exatamente. automático, né? Você toma banho não percebe nem. Você sabe uma coisa que eu faço, sem brincadeira? Eu todos os dias eu vou pro meu trabalho por um lugar diferente. Isso, Legal. Eu tenho um todos os problema dias com eu isso. vou. Hoje eu vou pelo parque. Não, hoje eu vou pelo Monumental. Independentemente se tá ou não congestionado, Para sair do automático. para sair do automático. É legal isso. Esse eu faço. Isso é legal. Gente, eu acho que eu devo ter uns 90 anos de idade. Porque eu só passo pelo mesmo lugar, só sento no mesmo lugar, na minha cama eu durmo no mesmo lugar. É a mesma coisa. Não mudo nada. Isso é um problema, né? De velho, por sinal. Não. Roberta, a gente falou um pouquinho de Covid, já falamos de gestão de tempo, já falamos da sua carreira. Já falamos de ovo né? cozido. De ovo cozido, né? Mas a gente não falou do direito civil, que é a sua grande paixão, né? A sua área de atuação. E aí eu vou fazer um link aqui, puxar um ganchinho do assunto anterior, que a gente falou do Covid, de falecimento e tal, e o direito das sucessões, né? Que é um direito que até então não era um direito muito em voga, não era um direito muito tratado. Ninguém pensava muito. Ninguém pensava muito, nem a gente, né? Lá no cartório a gente sempre lidou, mas assim, o grosso mesmo era compra e venda, Exato. doação, procuração e tal, e de repente a questão do inventário tomou Testamentos. do testamento também tomou uma proporção absurda, né? Fala um pouquinho da importância do direito das sucessões para a vida prática das pessoas. Olha, esse é um dos pontos do direito civil que eu mais amo. Eu amo de paixão falar de sucessões e obrigações. Gosto demais de obrigações. Mas sucessões, essa disciplina tem entrado um pouquinho mais na minha vida agora, justamente por conta da necessidade das pessoas em entender, em compreender. E eu costumo falar que o direito civil ele é uma disciplina de utilidade pública, Exato. que deveria ser fornecido no colégio, em segundo grau, até em primeiro grau também. Até no primeiro grau. As pessoas elas precisam ter noção, né, do grande livro da vida, que é o Código Civil, que rege a vida da pessoa antes mesmo dela nascer, até o momento da morte e depois da morte. Depois da morte. É o grande livro da vida, né? Exato. A pessoa é concebida, nasce, respira, pratica suas atividades. Faz o financiamento seus na Caixa contratos, Econômica. Faz um financiamento, uma hipoteca na Caixa Econômica. Nasce, vezes não cresce, quita. faz o financiamento e morre. Ai, que horror. Casa, divorcia. Não, casa, altera o sobrenome, divorcia, volta o sobrenome, dá problema no inventário depois e morre. Então, assim, tem um monte de filho, bota o nome de casado no registro de nascimento dos Depois filhos. altera, Aí depois a outra, não, tire meu nome daí, tire esse sobrenome desse homem que eu não vou usar mais, excelência. Aí tira a documentação, morre, tá o documento de todo mundo errado. Tem isso também, mas enfim. Eu acho que é uma disciplina muito importante. E agora, infelizmente, pela questão, né, que a gente passou de excesso de mortes, eu acho que não tinha isso Surreal, ainda. surreal. E eu acho que a gente... Quem está de fora, acho que quem é do cartório tem uma noção maior da quantidade de óbitos, mas a gente não tem essa noção, mas, de fato, foram muitas mortes. E entrou uma discussão enormíssima sobre contratos de seguro de vida e a questão da pandemia, que tinha cláusulas nos contratos dizendo que a morte ocorrida em pandemia não haveria o pagamento do seguro de vida. Quem é que imaginava? Ninguém. Não, quem é que... Exatamente. Quem imaginava? Ninguém Foi um imaginava. meteoro, caiu na Foi. Terra, né? Todo mundo... Desesperador. E, assim, essa parte de sucessões, ela acabou transcendendo um pouco as margens dos livros, que a gente ficava ali só, a galera do direito estudando aquilo. Sim. E testamento. Eu nunca tive um cliente com um testamento. Nunca tive. Porque o testamento não era a nossa realidade. E hoje a gente fala em testamento, fala em planejamento sucessório, para que as pessoas
Uma vez um cliente falou assim, eu não ligo para isso porque não sou eu que vou resolver, não sou eu que vou estar aqui. Olha, Mas a isso pessoa que você ama tá Exatamente. e ainda tem que lidar com o sofrimento da morte, da perda e toda a burocracia e problema que tem que resolver. Isso é horrível. Eu não passei por isso na minha família, né? Graças a Deus eu tenho meus pais. A questão emocional do Mas inventário eu não sei ela se eu é bem conseguiria. carregada, né? Do testamento também, testamento. né? É muito comum, Roberto. A gente faz a leitura, porque as pessoas também... Eu já falei um pouquinho num vídeo sobre testamento público, testamento cerrado, testamento particular. O testamento público ele tem que ser lido em voz alta pelo tabelião, né? Perante o testador e perante as duas testemunhas. É muito comum a gente fazer a leitura e, ao final, as pessoas estarem chorando de emoção. Porque, naquele momento, você está falando de algo que vai acontecer, que todo mundo sabe, mas que ninguém espera, né? Ninguém quer. É um termo. Exatamente. Um termo. Outra coisa muito comum, o Felipe é mestre nisso, ele faz a leitura do testamento de uma pessoa que está acamada, por exemplo. Ele vai até o hospital. Deve ser terrível. Quando ele termina, a pessoa respira aliviada, como quem diz, pronto. Resolvi a última coisa que eu tinha para resolver, posso ir em paz. E é muito comum que a pessoa venha a falecer em seguida. Se não no mesmo dia, no máximo. Então, se você estiver doente, não chama o Felipe para ler seu testamento, porque fora. Leu batata. Isso é engraçado. Eu sempre falo, a gente tem que viver pensando na morte. Sim. A gente tem que casar pensando no divórcio. Exato. A gente tem que iniciar uma união estável pensando na dissolução. Né? Tipo, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Mas é organizar. Eu falo muito isso para as pessoas. Eu falo assim, olha, tudo que você está colocando aqui no papel vai evitar tanta briga na sua família. Isso aqui é instrumento de paz. Ninguém quer que aconteça o pacto antinupcial. Ninguém quer que aconteça o divórcio. Mas se acontecer, está estabelecido. A questão patrimonial, né? Está resolvida. O testamento, né? Eu quero beneficiar um filho que, por exemplo, é um filho que tem uma deficiência, ou é um filho que não conseguiu prosperar na vida. Os outros dois estão muito bem e tal. Eu tranquilizo a família. Eu resguardo o hipossuficiente, aquela pessoa que tem mais dificuldade de determinar. Reconhecer um filho por testamento. Reconhecer um filho. E quantas famílias são destruídas por brigas? Sem dúvida. Muito comum. Briga patrimonial mesmo. Mesmo que seja um caso muito óbvio, por exemplo, ali 3 filhos maiores, capazes, e que a herança tem que ser dividida por 3. Não tem discussão. Isso. Fica a briga. Exato. Fica a celeuma, fica a confusão. E isso destrói famílias. Quantas e quantas, né? Muitas famílias. Então, essa parte de sucessões, ela é uma parte que merece um destaque muito grande na vida das pessoas, de conhecimento mesmo. A importância do testamento, e eu vou te fazer uma pergunta depois pessoal, mas eu vou fazer aqui. A importância do testamento, a importância do planejamento, porque a vida da gente acaba. É como os direitos de personalidade. O morto não vai sofrer o dano moral, sofre quem fica. Exato. Então, a vida da gente acaba. Mas quem fica, né, merece uma proteção, merece um carinho, merece um cuidado. E o cuidado que talvez a gente pode deixar nesse aspecto é uma consultoria em relação ao aspecto sucessório, né, procurar um cartório bom para fazer um testamento bem feito. Procurar uma advogada para poder formalizar as condições, as cláusulas do seu testamento. Que bom, isso é importante. O papel da advogada, do advogado. Infelizmente, as pessoas só procuram um advogado quando dá problema. Falamos muito A advocacia preventiva, ela é muito pouca. E ela é fundamental. Muito pouco utilizada. O brasileiro não tem essa cultura mesmo. Não tem. Ele só contrata na hora que dá encrenca. Só quando dá o problema. Inclusive pra gente, né? Exato. Até pro próprio advogado, a advocacia preventiva não serve, né? A gente só vai... E assim, a gente não dá conta de resolver a própria vida. É verdade. O advogado não dá conta, não. Eu não dou conta. Eu contrato outra pessoa. Sim. Os amigos, né? Exato, os amigos. Vem aqui que eu preciso da sua ajuda agora. Roberta Queiroz, que prazer ter você, mesmo. Que papo gostoso. A gente ficaria aqui o resto do dia falando, porque é um papo que enriquece. Nós já falamos de filosofia de vida, falamos de gestão de tempo, falamos de direito, falamos de biografia, falamos de testamento cerrado. Sucessões. Ovos cozidos. Ovos cozidos. Obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês. É um prazer enorme. Você está já convidada para voltar o dia e a hora que quiser. Me né? chame que eu volto feliz. Uma honra. Muito conversar sobre tudo. Para nós muito foi feliz. enriquecedor. Obrigado, de coração. Obrigada a vocês. Obrigado.
Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, curtir, ativar as notificações aqui. E claro, fique sempre por dentro.